Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Olha só o que está acontecendo com esse rádio. Aparentemente ele está funcionando, ó. Só que quando eu abaixo aqui a tensão da fonte, ó, ele desliga. Vou aqui abaixar a tensão da fonte, abaixei para 13 volts, ele desligou. Pode ver que está aceso aqui os LEDs. Se eu colocar menos que 13 volts, ele não funciona, pessoal. Tá vendo aqui, ó, com 12.8 ele para de funcionar, ele desliga e não funciona mais. Agora, se eu aumentar a tensão de alimentação para 13,5, por exemplo, aí ele já liga aqui os LEDs e já liga, ó. Então ele só funciona com o carro ligado, pessoal. Se você desligar o carro, ele não funciona. Desligou o carro, cai para 12 volts. E o rádio já não funciona mais. Ou seja, o dono aí precisa ligar o carro. Toda vez que o dono liga o carro, o rádio liga também. Um defeito aí legalzinho para a gente descobrir o que será, o que está acontecendo com esse rádio. Então é isso aí, pessoal, vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Aqui fica um pouco complicado porque a gente não tem o esquema do aparelho. E também ele não marca os valores dos componentes. Aí fica difícil mesmo para a gente aí tentar resolver algum problema. Quando não tem o esquema, a gente tem que fazer aqui uma análise, ver como é que ele funciona mais ou menos, aí para a gente tentar descobrir o defeito. Então eu comecei aqui pelo ACC, pessoal, que geralmente o ACC ele tem um sensor de tensão que o rádio sabe se a tensão está alta ou se está baixa. Como eu não tenho esquema desse aparelho, eu não sei como é que ele funciona, não sei como é que ele trabalha. Então primeiro vou mostrar aqui para vocês, ó. Tô com uma alimentação de 12 volts, o LED ele está apagado, vou aumentar aqui a tensão para 13,5. Aqui o rádio ele já ligou, tá vendo, pessoal? Ó, vou abaixar novamente, ele desligou. O que isso significa? Ele funciona aí normal, sem a tela. Então aqui não vai ter problema nenhum a gente analisar o circuito, porque tem rádio que a gente tira a tela, ele não funciona. Isso aqui, pelo menos sem a tela, ó, dá pra gente aqui verificar o que está acontecendo. Então, como eu falei para vocês, vou pelo UACC, ver se o ACC está entrando certinho. Aqui nesse rádio, tive dando aqui uma pesquisada, pessoal, ele entra aqui nesse diodo aqui, ó, o ACC. Eu tô aí com 11. Deixar aqui a fonte para 12 volts certinho, ó, 12 volts, certo? Então aqui o ACC ele está atuando, ele está entrando ali no diodinho. Depois do diodo aqui, ele polariza a base desse transistor. Eu estou com o 0,6 e vou testando. Então aqui tá ok, a tensão está chegando. Esse transistor aqui, ó, ele está jogando um negativo. Esse transistor aqui, ele joga no negativo, pessoal, ele polariza um outro transistor aqui, ó, esse aqui, que é um PNP. Esse PNP, ele entra 3.2 volts. Vem da onde essa tensão de 3.2? Vem aqui deste regulador de tensão de 3,3 volts. Então aqui na saída deste transistor, ó, eu desliguei a chave, desligou a tensão. Liguei a chave, ligou a tensão. Então até aqui tá trabalhando, não tem problema nenhum, pessoal. Se não tivesse atuando aqui, ó, se eu ligasse, desligasse, e não tivesse atuando, aí poderia ter algum problema. Mas como eu tô ligando, desligando e a tensão ali tá obedecendo a chave, então eu cheguei à seguinte conclusão, que não tinha nenhum problema aqui nessa parte aqui desses transistores. Então esse defeito aqui, pessoal, eu descobri meio que sem querer. Por quê? Tava medindo aqui algumas tensões, fui medir aqui, eu tenho um regulador, fui medir aqui a saída desse regulador, eu tenho 3,2 volts, então ele está funcionando. Só que aqui na sua entrada, aqui onde entra os 12 volts no regulador, na sua carcaça, a tensão ela dá uma certa variada aqui, ó. E eu estranhei, pessoal, ó.
que era para ter uma tensão sem estar pulando aqui. Então o que que eu fiz aqui? Fui pegar o osciloscópio. Graças ao osciloscópio aí a gente descobre esses defeitos, pessoal. Sem osciloscópio aí fica difícil a gente trabalhar. Então quando eu peguei o osciloscópio e coloquei aqui, ó, na entrada do regulador, olha só como é que tá, ó. Essa tensão ela fica caindo, não era para estar caindo, os 12 volts não está sendo sustentado. Ou seja, parece que quando o rádio quer funcionar, a tensão cai e ele não funciona. Quando ele exige uma corrente do regulador, essa tensão de entrada aqui, ó, dos 12 volts, ela cai e o rádio não funciona. Porém, eu achei estranho que na sua saída eu tenho 3.2 volts. Aqui, ó, mesmo 3.2 volts eu coloco na sua entrada, ó. Tá vendo lá, pessoal? O osciloscópio ele tá piscando e eu tenho na saída 3.2 volts. E o rádio não funciona, certo? Então aqui olha só que interessante. Vou colocar aqui na sua entrada e vou aumentar a tensão. Vou aumentar a tensão aqui da fonte. Quando eu aumento a tensão da fonte, ó, o rádio ele vai ligar, que o rádio ligou e a tensão caiu para 3.3 na entrada do regulador. E na sua saída eu tenho 3.0 volts. Então ele entra aqui, ó, essa tensão de 3.4 e sai 3.3. Quando eu aumento, então qual a explicação aqui do defeito? Quando aumenta a tensão da fonte, ele fica com a tensão mínima aqui, ó, de 3.4 e chega a dar aqui uma tensão 3 volts que o rádio chega a funcionar. Por que que eu desconfiei desses 3 pontos? Quando cai aqui, ó, porque o circuito aqui provavelmente deve estar puxando alguma carga. Esses 3 volts ele vem para cá nesse transistor, ó, tá vendo? 3.0. E esse transistor aqui ele usa essa tensão para ligar aqui alguma coisa. Então quando eu estou com uma tensão menor que 13 volts, aqui, ó, a tensão aqui na entrada desse regulador ela fica pulsando. Então aí que conclusão que eu cheguei. Vou colocar aqui de novo o osciloscópio, ó. Baixei a tensão ela fica pulsando. Então o que que nós temos aqui na entrada deste regulador, pessoal? O que que alimenta ele, ó? Nós temos aqui um resistor de 47R. Não está segurando aqui os 12 volts para entrar aqui no regulador e sair aqui os 3 volts. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a troca desse resistor. Caso você pegue um rádio como esse, pessoal, provavelmente esse resistor aqui ele deve ter aí alterado o valor. Vou colocar isso aqui, ó, 47R, amarelo, violeta, preto, que é o valor aqui do resistor original. E vamos ver aí se resolve o problema, esse problema aqui, ó, de ficar caindo a tensão e o rádio parar de funcionar. Já coloquei aqui o resistor de 47R, vou ligar o rádio. Agora o rádio ele está com 12 volts, ó, e já acendeu ali os LEDs, o rádio já ligou. Então aqui depois do resistor, ó, pegando aqui do regulador, eu tô aí com 7 volts. E na saída do regulador, vou pegar aqui, tô com 3.28 volts, 3.3 volts, alimentação do rádio, pessoal. Então aqui eu achei estranho que tinha 3 volts aqui, ó, e mesmo assim o rádio aí ele não ligava. Então esse defeito aí, se não fosse pelo osciloscópio ver aquelas pulsações, aí ia ser difícil eu descobrir, porque tinha tensão, né? Tinha tensão de 10 volts na entrada do regulador. Mas por que que ele não funcionava? Se eu colocar agora aqui o osciloscópio, ó, agora já não tem aquelas quedas que tinha, tem uma tensão constante. Vou desligar aqui o ACC. Então essa tensão aqui, vou desligar o ACC, ele demora um pouquinho lá, ele vai apagar ali, ó, apagou o LED.
a tensão subiu aqui, parou de consumir, né? Eu desliguei o rádio, ele parou de consumir os 3,3 volts. Agora já não está caindo mais, pessoal. Posso estar baixando aqui a tensão. Ó, posso estar colocando aí 10 volts. Ela permanece aí estabilizada, aumentando para 13. Aquela hora com 12 volts, ela ficava caindo. Aqui novamente com o multímetro, ó, aqui ó, 12 volts, é a tensão que passa pelo resistor. Agora o rádio está desligado, está sem consumo. Quando eu ligo o rádio, ele puxa aí um certo consumo. Vou ligar o rádio, pessoal. Aí ele puxa uma carga, ele cai a tensão no resistor, né? Entra essa tensão de 7 volts e alimenta. Então quando o rádio ele tentava ligar antes com a tensão de 12 volts, essa tensão caía, como vocês viram ali, e o rádio não acionava. Quando eu aumentava para 13,5, aí tinha uma tensão suficiente aqui que o regulador conseguia alimentar o rádio. Então aqui provavelmente o resistor de 47R ele deve ter alterado o seu valor, aumentou o valor e ele não conseguia manter aqui essa tensão de 7 volts na entrada do regulador, pessoal, tá? Então tá aqui, ó, explicadinho, defeito sanado, defeito resolvido. No mais aqui, pessoal, aqui esses transistores aqui, eles aqui tem um transistor FET que alimenta o rádio, né? Para você não ficar em dúvida, caso você pegue um rádio como esse. Aqui eu desligo, aqui um transistorzinho FET. Ele corta a alimentação. E aqui é o meu ACC, eu tô com 0 volts. Quando eu ligo ali o ACC, quando eu ligo aqui o ACC, quando eu ligo o rádio, ele manda 3,2 volts, ó. Então esses 3,2 volts, ele alimenta aí vários estágios, por isso que dá essa queda aqui no resistor. E o resistorzinho SMD ali, original circuito, acabou não aguentando aí o tranco, pessoal, certo? Então é isso aí, pessoal. Caso você pegue uma multimídia como esta, você vai lá e verifica se o resistor não está com valor alterado e faz a sua troca, resistor de 47R, pessoal, certo? E aqui, quem teve curiosidade para saber aqui como é que esse multímetro funciona, que é só pegar um cabo manga com 4 fios. Aqui 2 fios você solda aqui diretamente e liga lá na fonte, na saída da fonte, e você usa uma fonte de 9 volts separada da fonte aqui que alimenta o aparelho, pessoal. Então aqui uma fonte separada, traz aqui a alimentação e já tem aqui um voltímetro. Isso aqui é antigo, né, pessoal? Antigamente não tinha aí os voltímetros como hoje tem, hoje está facilitado o negócio. E aqui o rádio já está funcionando aí, conforme vocês podem ver, está com 12 volts e o rádio está funcionando direitinho, pessoal, certo? Então tá aí a dica do canal Ivega Eletrônica para você, caso você pegue aí um positron como esse aí que esteja aí desligando, certo, pessoal? Se você gostou, deixa aí o seu joinha no meu vídeo, se inscreve no meu canal para você estar recebendo aí mais dicas de conserto e de eletrônica. Então é isso aí, pessoal, valeu, obrigado.